Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Esse daqui é um dos melhores e mais eficientes movimentos de captura de liquidez, captura de stop loss, que são aquelas movimentações que normalmente vão gerar as melhores oportunidades de trade. Então o mercado faz lá micro manipulações, ele faz isso todos os dias, ele captura os stop loss da maioria dos operadores e depois a gente tem aquelas oportunidades, que são oportunidades onde o mercado anda de maneira muito mais limpa, né? Ele desenvolve cenários muito mais conclusivos, justamente porque as micro manipulações já ocorreram. Então isso daqui, por exemplo, que está acontecendo agora, essa movimentação tem potencial de ser um movimento de captura de liquidez. Vamos entender por que isso aqui é extremamente eficiente e como que a gente pode estar lucrando em cima desses movimentos. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora entender essa configuração e alguns outros exemplos aqui que vão mostrar perfeitas capturas de liquidez para você montar trades limpos, trades onde o mercado tende a desenvolver ao seu favor com bastante facilidade. Então aqui quando você tira o zoom do gráfico, isso é essencial, se tirar o zoom do gráfico para você ter uma noção do contexto como um todo do movimento, é essencial. Por quê? Quando eu tiro o zoom do gráfico, eu vejo aonde está a liquidez, eu vejo as zonas de interesse, que são regiões de oferta localizadas aqui em cima, por exemplo. Então olha só, quando eu estou lá no zoom, que é o que todo trader faz, fica no zoom, ele não tem muita informação. A única informação que eu tenho aqui, estando no zoom, é que esse movimento lateral aqui é uma movimentação que mostra pressão compradora. Então, quando o mercado ele entra em equilíbrio dessa maneira, uma tendência vai sair daqui, de alta ou de baixa. A gente sabe que se ele fica muito mais em cima no equilíbrio do que embaixo, percebe como que ele está colado na resistência e ele nem chega próximo do suporte? Então deixa eu colocar aqui mais forte, olha lá. Perfeito, isso daqui mostra pressão de demanda. Mostra que a demanda está pressionando, por isso que o preço anda de lado, mas ele fica colado na resistência, que é a zona de oferta, e nem chega próximo do suporte, que é a zona de demanda. Então ele tende a furar para cima, igual ele já fez aqui nessa movimentação. A única informação estando no zoom nessa movimentação é essa que eu tenho. Agora, quando você tira o zoom do gráfico, você visualiza aonde está a liquidez. E onde que ela está? Por exemplo, aqui em cima do topo. Está cheio de stop loss escondido em cima de topos dessa maneira. Aqui para baixo está cheio de liquidez também, tá vendo que está marcado com essas linhas? São zonas de liquidez. Lá em cima, por exemplo, vai ter um pouco de liquidez também. Olha só, a gente pode marcar lá topos expressivos dessa maneira, ficam cheios de stop loss em cima. Então são regiões onde muitos traders vão montando posições, muita gente vai vendendo nessas regiões e esconde seus stop loss aqui. Muita gente vem vendendo mais aqui para cima, esconde seus stop loss ali em cima dos topos. Muita gente vem comprando por aqui, esconde seus stop loss embaixo dos fundos. Então isso aqui são zonas de liquidez. Tudo bem que quando o preço está por aqui, claro que nesse momento muito provavelmente não vai ter muita liquidez aqui embaixo, que são os stop loss posicionados. Mas quando o preço vier caindo, por exemplo, muitos stop loss vão se instalando aqui, justamente por conta disso que eu falei. Muita gente vem comprando aqui e vai escondendo seus stop loss abaixo dos fundos, acreditando que eles estão protegidos. E de fato, são regiões boas, de certa forma, para você esconder o seu stop loss. Só que todo mundo faz isso, forma zonas de liquidez de extrema qualidade, o mercado vai fazer micro manipulações, ele vai furar essas regiões e aqui a gente vai entrar num ponto de venda muito vantajoso. Ele aqui para cima ele entra num ponto de venda vantajoso, ele aqui para baixo entra num ponto de compra vantajoso, porque é liquidez abaixo dos fundos. Então isso é bem importante da gente estar internalizando e entendendo como que a gente vai ter uma leitura mais eficiente da movimentação de preço. Então, tirando essas marcações e visualizando essa zona de liquidez e a região de interesse, que é essa zona aqui, olha só, toda a região onde o preço anda de forma lateral, tá vendo? Dessa maneira, ele vem andando de forma lateral e depois sai da lateralização. Isso aqui se torna uma zona de interesse. É onde o preço permaneceu por mais tempo, ele ficou andando de lado ali bastante tempo. Isso daqui, quando ele sai para baixo, igual ele foi, e retorna para essa região, nesse retorno ele entra aqui num ponto de confirmação de venda, porque essa região de interesse se torna uma zona de interesse vendedor. Agora, e se ele tivesse disparado para cima, andou de lado aqui um tempão, e tivesse disparado para cima, por exemplo, feito isso, quando ele retornar ali, ele tende a retornar, porque essas regiões laterais atraem o preço igual um imã para elas, quando ele retorna para testar a região, ele entra aqui num ponto de confirmação comprador, porque essa zona de interesse se torna uma zona de interesse comprador, então ele tende a gerar confirmações para uma continuidade alta. Muito comum esse tipo de configuração, como ele saiu para baixo, obviamente isso aqui vai ser uma zona de oferta, em cima do topo ali de liquidez que eu estou comentando, que é esse topo aqui, ó. Esse topo está cheio de stop loss em cima, é um topo de liquidez, principalmente porque o preço veio caindo e quebrou esse fundo nesse movimento de baixa. Isso daqui é uma configuração de estrutura que cria uma zona de liquidez, que é esse movimento ó, marcado. Isso aqui marcado em vermelho é uma estrutura de quebra de fundo válido, tá vendo? O que valida o topo lá em cima como um topo de liquidez, igual a gente já comentou. Então isso aqui, o preço visitando em cima desse topo, ele entra num ponto de venda. Ele entrando nessa lateralização onde ele andou de lado anteriormente, tá vendo?
ele entra num ponto de venda também, que é aquele ponto de confirmação, zona de oferta. Então ele entra num ponto muito vendedor se ele visitar aqui para cima. E vai estar limpando liquidez. Então se a gente for ver o movimento, olha só, soltando ali a movimentação, ele vai, visita lá em cima, obviamente, começa a andar meio de lado e vai subindo meio agarrado. Olha só essa configuração que ele está fazendo. Isso daqui é um movimento de captura de liquidez de altíssima eficiência. Por quê? Ele sobe com muita pressão compradora, tá vendo? Manipulado mesmo, para induzir muita gente a vir comprando, acreditando em preços mais altos. Muita gente vai vendendo na resistência, muita gente entra no rompimento do topo, rompeu o topo, muita gente vem rompendo e entrando comprado nessa movimentação. Então, muita manipulação. Quando o preço vem cheio dessa forma, ele estopa muita gente que vendeu e ele faz muita gente comprar a favor dessa movimentação. Então são micro manipulações, exatamente o que o mercado quer fazer e ele faz todos os dias. Então isso aqui é um movimento de captura de liquidez, pelo que a gente já viu tirando o zoom do gráfico. E por que ele é de extrema eficiência? Por conta disso. Ele vem subindo com muita força, muita pressão, um ângulo muito reto e candles muito cheios. E depois dá uma corrigida, continua subindo. Olha só a diferença desse movimento para esse movimento. Isso daqui é uma nítida perda de força, perda de qualidade da demanda. Então, conforme o preço foi atingindo novos altos, conforme ele foi subindo, a demanda veio perdendo qualidade. Então, isso aqui fica bem nítido por meio dessa movimentação. E o que comprova isso, por exemplo, é você puxar aqui o RSI e olha lá, perfeito. Então, a gente vê o RSI caindo e o preço subindo, tá vendo? Então aqui nitidamente uma divergência no RSI, mostrando que a força relativa não está acompanhando a renovação de máxima dos preços. Isso é uma fraqueza latente no movimento de alta, comprovada pela divergência ali no índice de força relativa, que é o RSI. Então isso aqui fica muito evidente, posso puxar aqui no material didático do time da Excelência Trade, olha só que interessante. Aqui a gente tem um pedacinho falando exatamente sobre isso. Eu abordo isso aqui de diversas formas. Aqui é só um trechinho. Olha lá, perfeito. Aqui a gente está falando sobre absorções e sobre essa entrada de interesse contrário no movimento de alta ou no movimento de baixa, nesse caso de alta. Olha lá, ele vem subindo. Tá vendo como é que tá idêntico esse cenário? O preço vem subindo com candles muito cheios. Muito reto o ângulo do movimento, tá vendo? Mostrando interesse saudável. Corrige e depois vem subindo com uma característica totalmente diferente. Com candles estreitos, muitos pavios, tá vendo? Muita dificuldade. Naturalmente, a gente vai ter divergências no RSI nesse movimento de alta, muito provavelmente. Foi aquilo que a gente já avaliou nessa movimentação. Olha só, tá idêntico. Isso daqui é um movimento de captura de liquidez de altíssima eficiência. Então, onde que você vai buscar por configurações de venda? Agora tem que confirmar. Ele já está na zona de oferta, que é uma zona de venda. Ele está limpando liquidez em cima de topo válido, que entra num ponto de venda também profissional. O profissional vende quando o preço captura liquidez em cima de topos como esse, topos válidos de liquidez, ainda mais dentro de zonas de oferta como essa. Então a gente tem um cenário muito bom, o preço está subindo sem interesse de subir, fraqueza latente no movimento de alta, a oferta vai entrando em segundo plano dessa maneira. O que é a oferta entrar em segundo plano? A oferta vai entrando conforme o preço está subindo. Por quê? Porque a verdadeira fraqueza de um mercado vem em movimentos de alta. Essa é uma frase que vira totalmente a sua chave no mercado quando você entende. Verdadeira fraqueza do mercado vem em movimentos de alta, tá vendo? Que é exatamente a definição desse movimento. O preço vem subindo sem interesse de subir, a gente consegue avaliar isso por meio da leitura dos candles e também por meio da divergência aqui no RSI nitidamente nesse cenário vendedor. Então a gente pode ir, estou nos 5 minutos, isso aqui ocorre em todos os tempos gráficos, nesse caso é nos 5 minutos, a gente estava de olho exatamente nisso lá no time da Excelência Trade, onde a gente mapeia todos os cenários detalhados, olha só. A gente tem lá a zona de oferta, tá vendo? Ó, a região de liquidez que eu estou comentando. Então o preço visitando lá em cima, olha lá, capturando a liquidez, perfeito. É o que a gente quer ver. Fazendo um choque de confirmação, que eu vou mostrar ali para vocês ele fazendo, que isso aqui confirma tudo isso. É a confirmação final ali que a gente quer ver, é esse movimento que eu desenhei. Só vender onde está circulado, a gente faz isso com todos os mercados. Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os dias, todas as oportunidades que eu estou de olho, a gente mapeia aqui com antecedência para você simplesmente aprender no dia a dia como que você de fato executa todo o seu conhecimento e realmente colhe esse resultado. Então, olha lá, limpou liquidez, pegou na zona, fez essa configuração, só vender ele no teste do choque, que é a movimentação que ele vem fazendo. Normalmente faz um tempo gráfico menor. Então, você pode estar utilizando, por exemplo, o 1 hora e localizando isso daqui. No tempo gráfico menor do 1 hora, por exemplo, 15 minutos, 5 minutos, você vai ver esse choque de confirmação. Se você estiver vendo tudo nos 5 minutos, igual eu estou nesse caso aqui, mas tem hora que a gente vê no 1 hora, tem hora que a gente vê no 4 horas, tem hora que a gente vê no 15 minutos, depende. A gente tem que estar sempre navegando entre os tempos gráficos para a gente ter uma noção da movimentação. Nesse caso, veio nos 5 minutos. Então, você refina lá no 1 minuto, onde o seu risco vai ser micro, né, e o seu retorno macro. Olha lá o choque sendo desenvolvido exatamente aqui, que é esse movimento, olha lá, ó. Quebra o fundinho no movimento de baixo e o teste é onde você vende. Tá vendo a configuração? Olha o que ele fez aqui.
Perfeito. Então ele quebra o fundo nesse ponto, tá vendo? Com esse movimento de baixa, volta para testar. É aqui que você monta essa operação para aproveitar o movimento de baixa que vai se desenvolver. Lembrando que dia 2 de setembro eu estou ao vivo, tá? Aqui no canal, então coloca na agenda, 2, 3 e 4 de setembro a gente vai começar o Desafio Excelência Trade, vai ser a sua virada de chave no mercado, de fato a gente vai abordar conceitos que eu nunca trouxe aqui, vai ser um absurdo, não entra ao vivo à toa, realmente leva um travesseiro para você escorar a cabeça, porque vai ser insano, não perca, porque vão ser 3 dias de puro conteúdo que vão valer por 3 anos de desenvolvimento daqui para frente. Você vai encurtar 3 anos em 3 dias. Essa é a proposta, vai ser muito bacana. Então, dia 2 de setembro, a gente começa o Desafio Excelência Trade. Olha só, e aí vai embora, que ele já até começou a desenvolvê-la. É exatamente ali em cima que você entra nessa operação. Risco micro, né? Risco de 1 minuto, a gente pode até subir lá para os 5 minutos. Onde o retorno é mais macro, né? O retorno é dos 5, do 15 minutos e o seu risco no 1 minuto. Então você arrisca pouco e você tem um retorno potencial muito maior. Então a gente já tinha mapeado isso aqui, estava desenhado ali para todo mundo do time só clicar e aproveitar o movimento. De fato ele vai e se estende bastante lá para baixo nessa configuração. E aí se você quiser levar esse trade até a zona de interesse aqui embaixo, ó, é um ótimo alvo, que é aquela região onde ele andou de lado também. Lembra que aqui em cima ele andou de lado, se torna uma zona de oferta, porque ele veio de baixo para cima e encontrou ela? Aqui ele está vindo de cima para baixo, onde ele andou de lado, tá vendo? Então é uma zona de demanda, de certa forma. Então é muito boa para você usar como alvo, como parâmetro, né? Você não vai tacar compra aqui nela, tem que ter um contexto, tem que estar capturando liquidez, tem que ter todo o alinhamento, igual a gente viu aqui na venda. Mas é uma zoninha boa para alvo, entendeu? No mínimo para alvo é bom. Se está vendido, perfeito. A gente está falando de um trade de quase 10 vezes o risco. Se você arrisca R$100 aqui, por exemplo, você faz R$1.000 nessa operação. Beleza? Arrisca 100, faz 1.000. Por quê? Porque seu risco é lá do 1 minuto e o seu retorno, tempo gráfico maior, tá vendo? E tem contexto, né? Reunião de conceitos ali mostrando a probabilidade do movimento. A gente pode puxar aqui um outro cenário agora de compra, alto potencial também, vários conceitos reunidos aqui que mostram a possibilidade compradora nesse movimento. Primeiro, o ativo está numa tendência de alta nítida, tá vendo? Ele vem subindo com pressão compradora e vai desenvolvendo toda essa movimentação. Então, seguir esse movimento, caso ele gere uma oportunidade para isso, é um bom negócio. Não adianta você vir tacando compra. Ah, mas se eu tivesse tacado compra aqui em qualquer lugar, ia dar certo porque ele está subindo. Nesse cenário sim, né? Mas de forma geral, para você repetir os seus ganhos, tem que ser cenários previsíveis. Tem que ser cenários onde você tem intimidade com o movimento, que você entende ali a oportunidade realmente sendo desenvolvida, porque você consegue replicar aquilo ali e está sempre pegando trades desse jeito. Então não adianta você tacar compra e venda em qualquer lugar que você não vai conseguir estar trazendo a consistência nos seus ganhos. Então, para ter consistência, tem que ter previsibilidade no seu comportamento. Isso é muito importante. Então, ele vem subindo, beleza, vem corrigindo essa alta nessa movimentação de baixo e começa a andar de forma lateral. Então, ele andando de lado nesse movimento, o que a gente consegue visualizar nessa estrutura lateral? Primeiro, ela começa por meio de um choque. O que é isso? Esse movimento aqui, ó. Quando o preço faz uma movimentação como essa, 1, 2, 3, e quebra o topo, tá vendo? Essa movimentação, e depois ele fica andando de lado, isso aqui tem um potencial maior comprador. Isso aqui tem um maior potencial de acumulação ou reacumulação. Nesse caso, uma reacumulação que está lá no meio do movimento, né? Então, reacumulação remete à possibilidade de compra, tá? Sempre que uma lateralização começa por meio de um padrão como esse, que é a quebra de topo por meio de um movimento de alta, tá vendo? Quebrou esse topo por meio do movimento de alta. Fez isso daqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Deixou o topinho ali em cima, bum, quebrou o topo. Fez o choque, que chama isso aqui. Depois ele começou a andar de lado. Beleza. Isso daqui tem potencial muito maior comprador só por conta desse detalhe. Isso aqui é o movimento de AR que chama, que é o rally automático, tá? Automatic Rally. Chama esse movimento aqui na estrutura lateral dentro do estudo de Wyckoff, por exemplo, tá? Então, isso é importante. Por quê? Porque esse movimento de baixa aqui, esse movimento de baixa que eu estou passando o mouse, ele é um teste. E esse teste ele tem um objetivo, que é vir testar o fundo da movimentação. Quando esse teste não vem testar o fundo e logo ele sobe e testa a resistência, igual foi feito aqui, sem conseguir testar o fundo, isso daqui é um sinal de força também. Tem maior potencial comprador. Esse movimento era para ter testado o fundo, esse movimento era para ter testado o fundo, esse movimento era para ter testado, esse daqui também era para ter testado. Nenhum conseguiu chegar próximo do nível de suporte. Isso daqui é um princípio de acumulação, um cenário comprador. Tem mais interesse comprador aqui do que vendedor. Ele dá essa furadinha para baixo, isso daqui dá uma enfraquecida no cenário comprador, fica meio mais ou menos a configuração, porque isso aqui já é um sinal de fraqueza, então fica meio lá e cá. A configuração fica um pouco mais arriscada, mas o preço vem subindo com muita facilidade. Então, se ele capturar aqui e fizer uma boa confirmação, você tem um cenário comprador aqui, ainda mais se a captura de liquidez tiver a característica do
do tema que a gente está abordando aqui no vídeo, né? Que é exatamente a perda de qualidade ou da demanda ou da oferta. Nesse caso é um movimento de baixa, então uma perda de qualidade da oferta. O preço vem caindo com candles cheios, tá vendo? Micro manipulação, vai induzindo muita gente a vender no rompimento acreditando em preços mais baixos, vai induzindo muita gente a comprar aqui no nível de suporte, né? Enche de liquidez embaixo, na hora que fura aqui embaixo, limpa os stop loss. Tem várias pequenas manipulações nesse movimento que a gente vai presenciando. Então ele vem caindo com candles cheios e depois candles muito mais estreitos e muito mais pavios. Percebe como que o movimento veio perdendo força, perdendo qualidade conforme vai caindo? É exatamente aquele cenário aqui. Nesse caso está de alta, que foi exatamente igual o exemplo anterior, mas ali é de baixa, uma perda de qualidade da oferta nesse caso. E aí entra o interesse comprador nesse cenário, porque se o preço está caindo sem interesse de cair, o que está acontecendo? A demanda está entrando em segundo plano, igual naquela outra configuração, onde a oferta estava entrando em segundo plano. A oferta entrando em segundo plano significa que o preço está subindo e a oferta está entrando escondido, para depois ela entrar em primeiro plano, fazendo aquele choque de confirmação e você vender e entrar a favor do movimento que vai se desenvolver. Aqui é o contrário. Então a demanda está entrando em segundo plano porque o preço está caindo sem interesse de cair. É uma força escondida entrando no movimento enquanto ele cai, né? Porque a verdadeira força de um mercado vem em movimento de baixa, beleza? Então é exatamente isso. Entra interesse comprador agora em primeiro plano, né? Nitidamente ele sobe com interesse, isso aqui é entrada de interesse em primeiro plano, quebra os topos, o teste. Você tem exatamente uma compra aqui, inclusive mostrei lá no meu Instagram, nos stories, tem ouro refinado lá, o resultado dessa operação acontecendo. Foi ontem esse trade aqui. E foi um desenvolvimento legal. A gente estava de olho nisso lá no time de Excelência Trade também detalhado, lá a possibilidade de você comprar a partir de uma microestrutura como essa. Era o que tinha que ser feito aqui, tá vendo? É exatamente o que a gente viu. Quer ver? O time pegou aqui. O pessoal que surfou esse movimento. Então a gente vê, ó, que é isso daqui. Ó, deixa eu voltar ali. Olha lá, ele vem subindo, vem retornando, vai andar de forma lateral, vai criar um nível de suporte, vai ter liquidez embaixo. Ele vai capturar a liquidez e vai fazer aquele choque, tá vendo? Vai criar a estruturinha lateral e vai fazer o choque embaixo, que é essa confirmação. Você tem a compra aqui no teste. Esse cenário que ele tem que fazer, que esse cenário é previsível. É o que ele fez, tá vendo? Ele deu a esticadinha para cima, que a gente falou. Voltou, criou o cenário, a estrutura lateral, capturou embaixo e fez o choque, tá vendo? Perfeito, olha lá. E aí ele gera essa configuração, onde ele quebra topo com interesse comprador. Você tem uma compra aqui no teste, exatamente nesse ponto, igual estava circulado lá nos estudos. Perfeito para você aproveitar o movimento. E ele desenvolve o cenário lá para cima. Um cenário menorzinho, né? Não tão grande igual aquele outro que eu trouxe, mas uma configuração muito boa aqui que o ativo veio desenvolvendo. É um cenário bom também. Agora, olha só esse movimento gigante que ele veio desenvolvendo. Exatamente aqui, mesmo cenário, olha lá, foi a compra que a gente acabou de visualizar aqui em cima, tá vendo? Exatamente nesse cenário. Depois ele veio puxando mais para baixo, veio buscando uma movimentação. E olha só essa compra que vai ser desenvolvida aqui também nesse contexto. Olha só. O que o preço está fazendo aqui, pessoal? Olha só, os candles bem cheios, tá vendo? Bem cheios, vem caindo com bastante interesse. E depois, olha só, totalmente agarrado, tá vendo? Totalmente agarrado. A oferta vem caindo, o preço vem perdendo força na movimentação. Esse micro movimento aqui final tá limpando liquidez embaixo desses fundos nivelados, que são bem poucos aqui, tem pouca liquidez aqui nessa região, mas tem um pouquinho, que são fundos nivelados, cria um nívelzinho de suporte. Muita gente vem comprando aqui no terceiro toque do suporte, tá vendo? E enche de stop loss embaixo, o preço fura, limpa a liquidez e a partir disso a gente vê o mercado gerando bons movimentos de maneira muito mais limpa, né? Então aqui também, ó, candles cheios no início e depois agarrado, tá vendo? Candles bem estreitos e muitos pavios. Ele ainda pega num bloco, que é um POI, que é esse bloco aqui de demanda, uma região de demanda de qualidade. Olha só, o preço vem fazendo 1, 2, 3, quebra os fundos e continua subindo. Isso daqui cria um POI. Essa movimentação é ótima para criar uma zona de demanda de alto potencial. Ainda tem a POC aqui do Volume Profile, que é essa linha vermelha, mostrando que é uma região de altíssimo volume concentrado, uma baita zona de demanda, onde o preço está em cima dela, tá vendo? E criando a estrutura. Era uma estrutura que a gente estava de olho aqui no time também, olha só, se eu puxar, isso aqui foi hoje, foi agora há pouco, olha só. Se a gente for puxar aqui na movimentação, olha aí. Olha lá, tá vendo? Aqui é o POI que eu estou falando, ó. Nem está marcado, mas é aqui. Tá vendo? Essa região que a gente acabou de mostrar. Olha lá, ele desenvolvendo a estrutura ali, vai criar uma lateralizaçãozinha com um suportezinho, onde vai induzir muita gente a comprar em suporte, ele vai furar esse suporte e vai fazer o choque. O mercado faz isso previsível para seguir a tendência que ainda é vigente. Olha lá, só comprar ali onde está circulado na movimentação. Então é exatamente onde ele estava, o movimento. É aquela região, tá vendo? Tinha aquela zona aqui de cima, que estava marcada já, tem a região aqui embaixo, onde ele está, ele vem criando aquela estrutura. Não ficou tão nítida a lateralização, mas ele cria o suportezinho de liquidez bem razoável aqui,
limpa a liquidez, tem todo esse cenário de perda de força da oferta. Você puxa o RSI, você vê o RSI divergente, tá vendo? O preço caindo nitidamente, renovando as mínimas, e o RSI sem renovar, subindo, tá vendo? Andando de lado, meio subindo, sem renovar as mínimas. Força relativa não está acompanhando a renovação de mínima dos preços. Então isso aqui fica muito alinhado para você pensar em compras, principalmente se ele fizer a confirmação do choque. Quebra topos com interesse comprador, volta para testar. Era o que a gente estava observando aqui. Ó. Deixa eu voltar ali. Olha lá, ele tem que fazer esse choque para você comprar no teste. Perfeito. Só comprar, que já é um movimento explosivo lá para cima, que acabou de se desenvolver. Também mostrei esse antes e depois lá no meu Instagram. Tá lá nos meus stories, dá uma olhada. Tá bacana esse movimento. Olha lá, foi embora lá para cima, vai desenvolver muito mais do que isso, ele explode lá para cima, mas é um cenário muito bom. Então sempre que você visualizar uma captura de liquidez, que é a visita dos preços nessas regiões onde a gente sabe que tem muitos stop loss localizados, o mercado tende a gerar bons movimentos. Agora, se essa captura de liquidez tiver essa característica de perda de força da demanda, se for um cenário que o preço estiver subindo, né? Mas você está pensando em vender. Se ele está subindo, você está pensando em vendas porque ele está subindo sem interesse de subir. E isso para uma captura de liquidez é uma baita informação. Ainda mais se ele pega numa zona de oferta, igual a gente viu naquele primeiro cenário. Ou então nesses dois cenários, onde o preço está caindo sem interesse de cair, visto que a tendência é toda de alta, tá vendo? Ele cai mostrando o interesse de não cair, perda de força, perda de qualidade da oferta, divergências no RSI comprovando tudo e o preço ainda limpando liquidez abaixo de fundos, que remete à possibilidade de compra. Então ele vem trazendo ainda confirmação, você tem cenários compradores que são previsíveis, né? Cenários onde você consegue estar replicando o seu comportamento, consequentemente replicando seus ganhos, beleza? Vamos junto, pessoal. Entra no nosso grupo do Telegram, tá cheio de conteúdo por lá, tá? Eu vou estar sempre trazendo as informações lá do Desafio Excelência Trade também, mas é um grupo cheio de conteúdo muito bacana. Então dia 2 de setembro a gente começa o Desafio Excelência Trade, conto com sua presença, sua dedicação, vai ser insano e eu te espero comigo aqui no canal, ao vivo, beleza? Vamos junto, pessoal. Fui!